Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui para gravar uma aula para o Projeto X, o projeto que multiplica as suas chances de aprovação. Meu nome é professor Rafael Barros e nós vamos gravar uma aula de física falando sobre a equação de Clapeyron. Ferramenta potentíssima aí no vestibular, aparece muito, tá? Mas antes de começar a falar na equação propriamente dita, vamos passar por alguns conceitos importantes? Olha só. As variáveis de estado, você vai ouvir o cara falar muito em variáveis de estado. Mas quais são as variáveis de estado? Aí olha aqui comigo. Você tem a temperatura, né? E o que é a temperatura? A temperatura é aquela grandeza que vai medir o grau de agitação das moléculas. Se você tem um gás, né? O que geralmente nós vamos trabalhar com a equação de Clapeyron, um gás com a temperatura muito alta, significa que as moléculas estão muito agitadas. Temperatura baixinha, as moléculas mais tranquilas, tá? Menos energia cinética. Unidades importantes para a temperatura. Na verdade, unidade, meu amigo, não tem negociação quanto a isso. Não tem. Pegou a equação de Clapeyron, problema de gás, a sua temperatura obrigatoriamente precisa estar em... Aqui, olha para cá. Kelvin. Kelvin. Não tem negociação. Você começou a ler o problema, o cara te deu em Celsius, vai ter que mudar para Kelvin. Não tem jeito. O volume. Nós estamos trabalhando com gás ideal. A gente está imaginando partículas, né? Esferas bem pequenininhas que ocupam todo o volume que é dado a elas. Exemplo, se eu estou com uma garrafa de 2 litros de refrigerante, se eu tenho um gás ideal dentro dela, ela vai ocupar os 2 litros da garrafa, tá? Então, é o gás ideal. Unidade de volume que nós vamos trabalhar. Aí você tem várias unidades, olha para cá. Você tem o metro cúbico, o centímetro cúbico, o ml, o litro e por aí vai. Sendo que dessas que aparecem aqui, aqui você... tem no sistema internacional é o metro cúbico. Metro cúbico está no sistema internacional. Tá? Pressão. A pressão é o seguinte. A pressão é a medida da força que as partículas fazem na parede do teu recipiente. Se você tem uma quantidade muito grande de partículas colidindo com a parede do recipiente, a pressão vai lá para o alto, é uma pressão alta, tá? E se você tem poucas colisões com a parede, você tem uma pressão baixa. A pressão tem muitas unidades. Eu vou botar algumas aqui para a gente ver, tá? Começando com a pressão no sistema internacional, pode ser o Newton por metro quadrado, ou você vai ver o cara falando também em Pascal, unidade do sistema internacional. E aí você tem aqui outro exemplo, o milímetro de mercúrio, também é pressão, tá? Então, entre outras, tem Newton, pode ter Newton por centímetro quadrado, você pode ter centímetros de mercúrio, tá? Eu botei aqui, acho que nós vamos usar, mais uma importante, aparece muito também, olha, o atmosfera. Tá? Lembrando que no sistema internacional você só tem essas aqui. Essas são do sistema internacional. Certo? Mais outra ideia importante. Um mol. Você vai ouvir muito o cara falar em um mol. Aí você pergunta, caramba, careca, o que é um mol? O que é um mol? Eu vou falar para você. Meu amigo, tranquilo. Um mol é 6,02 10 a 23 partículas. Tá? Mas partículas de quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Se eu estiver trabalhando com oxigênio, vamos imaginar um gás O2. Se eu falo, eu tenho 1 mol de O2, você tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de O2. Rafael, eu quero trabalhar com gás hélio. Vamos considerar o gás hélio como um gás ideal. 1 mol de gás hélio, você vai ter 6,02
10 a 23 moléculas de gás. Ah, beleza. Mas se eu tiver 2 mols? Aí, meu amigo, é só dobrar esse valor. E se eu tiver 3? Vai triplicar. E se eu tiver N mols? Vai multiplicar por N. Não tem mistério. Tá? Isso é um valor fixo. 1 mol é o valor fixo. Massa molar. Você vai ouvir falar muito também massa molar. Se você pegar esse 1 mol de gás, ou 6,02, 10 a 23 moléculas de gás, e você conseguir botar numa balança, você vai ter a massa molar, que é a massa de 6,02, 10 a 23 partículas. Em outras palavras, é a massa de 1 mol de gás. Ok? Agora vem para cá. Vem comigo aqui, olha. Número de mols. Você quer calcular o número de mols que você tem em um determinado recipiente? Como é que você vai fazer? Número de mols é a massa do gás que você tem lá dentro, dividido pela massa molar. Daí a necessidade da gente falar de massa molar antes, para você não ficar boiando, certo? Então, o número de mols é a massa do gás sobre a massa molar. Vamos continuar. Você vai ouvir falar também em CNTP. CNTP. Qual é o volume ocupado por... Agora, atenção. Atenção, vou precisar disso. 1 mol de gás na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão. Quando você pega um gás e bota esse gás na CNTP, 1 mol desse gás na CNTP, o volume que ele vai conseguir ocupar é o volume de 22,4 litros. Você fala, beleza, careca, CNTP. Mas qual é a temperatura da CNTP? Qual é a pressão na CNTP? Olha aqui comigo, ó. A sua pressão na CNTP vai ser a pressão de 1 atmosfera. E a temperatura? A temperatura, como eu já havia falado antes, vai ser de quanto? 273 Kelvin. Essa é a temperatura na CNTP. Rafael, o cara começou o problema me dando a temperatura em Celsius. Posso botar 0 Celsius? Jamais. Não tem negociação. Temperatura em Kelvin. Tranquilo? Então, pessoal, olha só. Observação importante. Na CNTP, repara, na CNTP, eu falei que 1 mol ocupa 22,4 litros. Mas e se eu dobrar o número de mols? É lógico, dobrando o número de mols, eu vou ter um volume 2 vezes maior. Então, repara aqui, olha só. Vai ser um volume 2 vezes maior. E se eu tiver 3 mols? Vai ter um volume 3 vezes maior. Ah, Rafael, beleza. E se eu quiser N mols? Mole. Repara que eu estou criando um padrão aqui, olha só. 1 mol, 22,4. 2 mols, dobra o volume. 3 mols, triplica o volume. Se eu tiver N mols, eu vou ter N vezes 22,4 litros. E, cara, isso aqui foi extremamente importante para o Clapeyron. Aqui, ó. Isso é importante. Aí você vem para cá. Vem para cá. Antes, nós conseguíamos relacionar pressão, volume e temperatura. Nós conseguíamos relacionar as 3 variáveis de estado. Mas os caras esbarravam num grande problema. Você só conseguia relacionar
essas três variáveis de estado para um número fixo de mols. Fixo. Eu tinha 10 mols de um gás dentro de um recipiente, ele não poderia nem vazar e muito menos entrar partícula nesse recipiente. Então, seu recipiente ele tinha que estar lacrado, sem entrar e nem sair partícula. Então, você ficava restrito a um gás confinado. Aí o Clapeyron teve a grande sacada. Olha a sacada desse cara. Ele falou, agora eu quero relacionar pressão, volume e temperatura para N mols. Eu vou relacionar com o número de mols. Pressão, volume e temperatura com o número de mols. O que vai acontecer com a minha pressão se eu começar a introduzir gás no recipiente? O que vai acontecer com a minha pressão se eu retirar partícula de gás desse recipiente? Vamos ver o que acontece? Olha só, eu peguei a equação geral dos gases perfeitos, aquela primeira equação que a gente vê na termodinâmica, a primeira. E aí o que o cara imaginou? Bom, eu vou trabalhar com um gás com N mols. E beleza, a gente já sabe que com N mols, qual é o volume que ele ocupa? N vezes 22,4. Além disso, a minha condição inicial, deixa eu botar um pouquinho para cá, a minha condição inicial é que esse gás esteja na CNTP. Na CNTP. Então, quer dizer, essa condição inicial aqui, você tem N mols de um gás, a pressão do gás na CNTP, você se lembra? Pressão do gás na CNTP, 1 atmosfera. Temperatura na CNTP, você vai colocar 0 graus Celsius? Diz pra mim. Claro que não, né? Tu vai botar o quê? Vai botar 273 kelvins. E qual o volume que esse gás vai ocupar na CNTP com N mols? O volume que ele vai ocupar vai ser um volume de N vezes, 22,4. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses dados e vamos jogar aqui dentro. Olha o que acontece. PV sobre T é igual. Olha o pulo do gato do Clapeyron. Pressão, 1 atmosfera. Volume, N vezes 22,4. Temperatura, 273 Kelvin. Tá estranho ainda para você? Vamos reorganizar? Olha aqui. PV sobre T. Vamos passar o número de mols para frente. Olha aqui. Continua estranho, meu amigo? Vamos melhorar então. Olha para cá, Esse número aqui vai dar 0,082. Olha a unidade desse número, olha, presta atenção. ATM litro por mol Kelvin. Olha aí. Isso é 0,082. Cara, isso aqui o Clapeyron chamou de R. É a constante universal dos gases perfeitos. Tranquilo? Então olha só o que vai acontecer. Então olha onde nós chegamos. P vezes V sobre T igual a NR. Agora você conhece, né, meu irmão? Olha aí. Olha aí. Olha onde nós chegamos.
Passa o T para cá. PV, NR, T. Conhece essa agora? Conhece, né? Aqui, ó, a equação de Clapeyron na forma que você conhece. Aí tem as frasezinhas para você decorar. Olha aí. Por você, nunca rezei tanto. Ah, que bonito. Ou, puta velha, não rejeita tarado. Mas se você mostrar pro teu avô, o coroa vai brigar contigo. Ele vai brigar contigo. Sabe por quê? Porque pau de velho não rende tanto. Aí ele vai ficar boladão, né? Melhor não, né? Hã? Observa o seguinte. Eu falei do R. O R é o quê? O R, eu falei que valia 0,082 atm litro por mol Kelvin. Mas você pode ter outro valor também. Pode ter outro valor. Quando é que você usa atm litro por mol Kelvin? Você vai usar isso aqui quando a sua pressão estiver em atmosferas e o seu volume em litros. Mas você pode estar usando isso aí no sistema internacional. Qual é a unidade no sistema internacional? O R, olha, o R vai ser aproximadamente 8,31 Joule por mol Kelvin. Quando é que você usa isso? Quando a sua pressão estiver em Pascal ou Newton por metro quadrado e o seu volume em metro cúbico. Tá aí. É assim que você consegue saber qual dos dois valores você vai usar. É olhando para a pressão e para o volume. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Vamos ver como é que a equação de Clapeyron funciona? Essa questãozinha aqui é uma questão da segunda fase da UERJ. Tá? Olha como é que funciona. Vamos ler o problema? Um recipiente com capacidade constante de 30 litros contém 1 mol de um gás considerado ideal sob pressão P0 igual a 1,23 atmosferas. Considere que a massa desse gás corresponde a 4 gramas e o seu calor específico a volume constante a 2,42 calorias gramas a menos 1 graus Celsius a menos 1. Calcule a quantidade de calor que deve ser fornecida ao gás contido no recipiente para sua pressão alcançar um valor 3 vezes maior do que P0. Então, pessoal, aqui está o desenho da questão. O recipiente com volume de 30 litros, o gás que está dentro dele, uma pressão de 1,23 atmosferas. Temperatura inicial eu não sei, mas ele me fala que a massa do gás que está aqui dentro são 4 gramas. E ele quer saber o seguinte, qual é a quantidade de calor que nós devemos fornecer para o gás para que a pressão desse gás fique 3 vezes maior. Ele quer que a pressão passe de 1,23 atmosferas para um valor de 3 vezes 1,23. Então, a sua pressão passa para 3,69 atmosferas. Você tem várias saídas nesse problema, tá? Você tem a opção de usar, a princípio, a equação geral dos gases perfeitos. E perceber o seguinte, se você tem um gás em que você triplica a sua pressão, a temperatura do gás vai ficar 3 vezes maior também. Beleza. Aqui vai ser T0, aqui vai ser 3 vezes T0. Vamos usar a equação de Clapeyron para poder descobrir os valores das temperaturas. Porque eu sei que se eu conseguir descobrir o valor inicial dela, o valor final também vai ser 3 vezes maior. Tá? Então, vamos usar a equação de Clapeyron? Então, pessoal, olha só. Usando a equação de Clapeyron,
para o início, né? Naquelas condições onde você tem um volume de 30 litros, uma pressão de 1,23 atmosferas e 1 mol de gás. É o que ele fala no problema para a gente, 1 mol de gás. Então, escrevendo a equação de Clapeyron aqui no início, eu posso dizer para você o seguinte, que a minha temperatura inicial, ela pode ser escrita como P0V0 sobre NR. Jogando os valores aqui dentro, você tem, olha só, pressão inicial 1,23, volume inicial 30 litros, número de mols e 0,082, que é a constante universal dos gases perfeitos. Reparem que eu estou usando 0,082. Por que eu estou fazendo isso? Porque a minha pressão está em atmosferas e o meu volume em litros. Certo? Então eu estou usando R como 0,082 atm litro por mol Kelvin. E a minha temperatura inicial do gás, fazendo essa conta aqui, vai te dar 450, detalhe importante, kelvins. Achei a temperatura inicial. Mas o que vai acontecer com a temperatura desse gás se, olha aí, escrevendo temperatura de novo, se eu triplicar o volume, o valor da pressão, desculpa, a minha pressão passa a ser 3,69. Repara que o volume do recipiente permanece constante, tá? Então aqui, ó, 30 litros, 0,082. Olha a minha temperatura final, 1350 Kelvin. Gente, com isso aqui, eu consigo descobrir qual foi a variação de temperatura sofrida pelo gás. Qual foi a variação de temperatura sofrida pelo gás? Olha aqui. Variação de temperatura é a temperatura final menos temperatura inicial. O que vai me dar 1350 menos 450. Então a minha variação de temperatura foi uma variação de 900 Kelvin. Eu vou precisar disso aí para dar a resposta final do seu problema. Certo? Então, finalmente, meu amigo, olha a resposta do seu problema aqui. Vamos calcular ela? Para a gente conseguir calcular, vai ter que usar a formulinha da quantidade de calor sensível. Massa, calor específico e variação de temperatura. Repara que no problema, ele te dá alguns valores, olha. A massa do gás, ele diz que vale 4 gramas. O calor específico, ele diz que vale 2,42 calorias por grau Celsius. E a temperatura nós já encontramos usando o quê? A equação de Clapeyron, a nossa ferramenta. Aqui, ó, a temperatura, variação de temperatura, 900 Kelvin. Então, a nossa quantidade de calor vai ser um produto 4, 2,42 e 900. Isso aqui vai me dar 8.712 calorias. É a quantidade de calor que nós devemos ceder para o gás para satisfazer as condições que ele impõe para a gente. Beleza, pessoal? Um abraço.